Os romanos sonharam com isso. A população quase impediu, e agora, contra todas as probabilidades e o bom senso orçamentário, a Itália está realmente fazendo isso. Vai ganhar uma ponte. É ousado, é caro e pode simplesmente mudar a Itália para sempre. Como? Continue assistindo e descubra. Em 6 de agosto de 2025, o governo italiano aprovou um plano para construir a ponte suspensa mais longa do mundo. E quando digo longa, é longa mesmo. O atual recordista fica na Turquia, com pouco mais de 2.000 metros. Fofo. A da Itália vai ser quase o dobro disso. 3.600 metros vai fazer a da Turquia parecer um brinquedo de criança. É menos uma ponte e mais uma demonstração de ego nacional. Roma diz que isso vai impulsionar a economia, talvez até unir o país. Claro, esse é o mesmo país que ainda discute de qual região vem a pizza de verdade. Mas por que construir um monstro desses? 3 palavras. Localização, localização, localização. O mesmo lugar que vem destruindo sonhos de pontes desde antes da Itália ser bem Itália. Generais, imperadores e engenheiros já olharam para isso e pensaram: melhor não. Tá vendo esse trecho de água? Aquele que separa a Sicília do continente? Esse é o Estreito de Messina. Ele tem cerca de 3,2 km no ponto mais estreito e chega a 5,1 km de largura em Messina. Não é enorme, mas suficiente. Os romanos pensaram em construir uma ponte ali. A Sicília foi o ponto de partida da Primeira Guerra Púnica. Eles queriam uma ponte forte o bastante para elefantes. Animais selvagens, claro, mas ainda mais leves que o SUV de uma mãe de família. O plano? Juntar milhares de barris por plataformas e passar um exército por cima. O que poderia dar errado? Os historiadores duvidam disso, não só pelos elefantes, mas porque é difícil vencer a natureza com uma ponte que balança como gelatina. O próximo plano? Uma ponte de barcos. Essa foi cortesia do cônsul Metelo, que aparentemente achava que o tráfego naval era só uma sugestão. A ideia não durou muito. Uma ponte flutuante não é permanente, ainda mais em uma das rotas marítimas mais movimentadas do Mediterrâneo. Mais barcos passavam de norte a sul pelo estreito do que de leste a oeste atravessando-o. Então, não é o ideal quando sua ponte é basicamente uma barreira flutuante. Um bloqueio marítimo? Espera, barreira. Vamos ficar com barreira. Muita gente sonhou com uma ponte depois disso. Enquanto isso, eu sonho com uma carreira de sucesso no YouTube. Enfim, Carlos Magno pensou nisso. Os conquistadores normandos também. Todo mundo tinha ideias. Ninguém teve resultados. Até mesmo na década de 1870, o recém-criado Reino da Itália tentou, e como a maioria dos projetos do governo, nunca passou do papel. Então, o que está acontecendo? É só uma ponte, certo? Essas águas não são apenas agitadas, elas são lendárias. Literalmente, elas vêm afundando sonhos e navios há quase 3.000 anos. Dê uma olhada nessa foto de satélite da NASA. Vê aquela cidade ao norte, na Calábria? Aquela é Sila. Sim, com o nome daquela Sila. Para quem perdeu aula básica de mitologia grega, essa é uma criatura marinha de 6 cabeças da Odisseia de Homero, bem em frente a Caríbides. Esse é o redemoinho mítico que podia engolir navios inteiros. Esse é o lugar onde marinheiros iam para morrer. Mas, sabe, de forma poética. Mas aqui está o ponto. Isso não é só coisa de mito. Ok, Sila pode ser, mas Caríbides é real. O Estreito de Messina é um verdadeiro festival de redemoinhos e vórtices. Por quê? Comece ao sul, no Mar Jônico. É a parte do Mediterrâneo encaixada entre a costa oeste da Grécia e a ponta sul da Itália. A corrente principal do Estreito de Messina segue para o norte, mas existe uma segunda menor e mais traiçoeira. O tipo que gosta de entrar sorrateiramente e dar alguns golpes, quase literalmente. Ao norte da Sicília fica o Mar Tirreno. Ele fica entre a costa oeste da Itália e as ilhas da Córcega, Sardenha e Sicília. Ele envia sua própria corrente pelo estreito, uma que de alguma forma consegue conviver com a outra. As duas chegaram a uma trégua surpreendentemente estável, quase civilizada. Você pensaria que eram humanas, se humanos fossem tão razoáveis. No Estreito Real, as duas correntes se revezam a cada 6 horas, como colegas de quarto em um cronograma de limpeza passivo-agressivo. Esse vai e vem cria um caos diferente de qualquer outro lugar no Mediterrâneo, que, em comparação, é basicamente uma banheira gigante de água salgada. A maior parte mal se move, com marés de menos de 30 centímetros. Por quê?
porque o Mediterrâneo é quase um mundo à parte. Sua única entrada para o Atlântico é o Estreito de Gibraltar, com 13 quilômetros de largura. É como um segurança supervalorizado que mantém o oceano agitado do lado de fora, uma barreira conveniente para os marinheiros que preferem águas um pouco menos mortais. Mas o Estreito de Messina é uma exceção, um encrenqueiro. O estreito espaço entre as bacias Turaniana e Jônica espreme a água como uma mangueira apertada. Só que essa mangueira revida. As correntes rugem, agitam e se retorcem, e isso é só na superfície. A verdadeira história, essa está escondida embaixo. Sob as ondas, o Estreito de Messina lembra uma montanha invertida. Isso é na junção Ganziri-Punta Pezzo, um lugar que parece nome de sorvete, mas as inclinações que levam até esse ponto estão longe de ser uniformes. Ao norte, no Mar Turaniano, o fundo desce suavemente até cerca de 1,9 quilômetros de profundidade na ilha de Stromboli. Depois, as coisas se complicam. A apenas alguns quilômetros além da junção, o fundo do mar despenca rapidamente, 500 metros. Depois, há outro trecho com 2.000 metros de profundidade na junção entre Capo Taormina e Capo Darmi. Isso não é um leito marinho, é uma montanha-russa para os peixes. Essa profundidade irregular forma o duplo funil do estreito. Quando o mar Turaniano atinge a maré alta, o Jônico fica em maré baixa. Depois eles trocam como dois oceanos disputando a guarda do fundo do mar. Mas espere, tem mais. Claro que tem. Mas 3 coisas tornam esse lugar tão instável que parece a crise de meia-idade do Mediterrâneo. Primeiro, a temperatura. O Turaniano permanece quentinho graças ao seu formato fechado. Enquanto isso, o Jônico fica mais frio e temperamental. E essa não é a única diferença entre eles, nem de longe. O Tirreno pode até levar vantagem em temperatura, mas o Jônico, ele é mais intenso, mais salgado e mais denso que o Tirreno. O resultado? 2 mares que não se dão bem. Um é suave, o outro temperamental. Rivalidade clássica de irmãos do Mediterrâneo. Essas condições geram correntes de maré que chegam a 9,2 km por hora, em terra não muito, mas debaixo d'água. É diferente. Quando a corrente jônica domina, a água fria sobe, formando ressurgência, ideal para os peixes. Um pesadelo para quem tenta construir algo que não desabe imediatamente. Quando a corrente do Tirreno assume a dianteira, a água flui para o sul, mas é mais quente, mais leve. Ela desliza pela superfície como se fosse boa demais para se misturar. Um pouco como eu em festas, mas abaixo de 30 metros as águas jônicas ainda dominam o cenário. Até o mar tem um problema de hierarquia. Esse cruzamento de correntes em choque cria redemoinhos e vórtices. É o mesmo caos que Homero atribuiu ao monstro marinho Caríbides. Mito? Com certeza, mas a instabilidade é bem real, dá para ver do espaço. Imagens de satélite mostram ondas se retorcendo como se o mar tivesse crise de identidade. Aqui na Terra, você vai encontrar praias cobertas de algas, arrancadas do fundo do mar e jogadas na areia pelas marés violentas. Está se sentindo corajoso? O estreito é um excelente local para a pesca. As marés trazem peixes de águas profundas à superfície. Pegue um barco, pare no estreito e prepare-se para condições adversas. Você pode pescar muitos peixes como recompensa. É um ponto quente para peixe-espada, atum, sarda do Atlântico, albacora e outros. Falaremos mais sobre a vida selvagem depois. Este é o MapPack, não o canal de pesca. E se você gosta desses conteúdos aprofundados sobre geografia, não se esqueça de se inscrever no canal. Caso contrário, meus pais vão descobrir que o YouTube não foi só uma fase. Então, as marés e as correntes são só a primeira dor de cabeça para os engenheiros, mas não a única. Poseidon não tornou a vida de Odisseu miserável só porque ele governava o mar. Ele também era o deus dos terremotos. E essa região, ele tem estado ocupado. O Estreito de Messina se instalou sobre uma série de falhas geológicas. Tem a falha do Estreito de Messina, nome apropriado, pontos pela honestidade, 0 pela criatividade. Depois tem a falha de Capo Peleiro, a falha de Tindar e todas partes do Arco da Calábria, mas o verdadeiro espetáculo está embaixo. É aqui que as placas eurasiana e africana se encontram. E como qualquer relacionamento tenso, elas não são estáveis. Terremotos são companheiros constantes por aqui. Não tão dramáticos quanto os redemoinhos de Caríbides, mas ainda assim vão arruinar seu dia.
Em dezembro de 1908, um terremoto de 7,5 ocorreu sob o estreito. Ele destruiu Messina e Reggio da Calábria. Cerca de 100 mil pessoas morreram, um dos terremotos mais mortais da história, e não foi um caso isolado. Terremotos semelhantes abalaram a região ao longo dos anos. A terra aqui não apenas se move, ela guarda rancores. O estreito recebe lembretes constantes de como é instável. Mini-terremotos de magnitude 4,7 acontecem regularmente em 1952, 61, 75 e 85. As coisas têm estado quietas desde então, o que, em termos geológicos, nunca é bom. E há outra fonte de estresse tectônico na região. Viaje 80 quilômetros para sudoeste, vê aquela coisa pontuda com fumaça saindo dela? É a Senhora dos Anéis, Monte Etna. Quantas erupções? Pelo menos 186 vezes desde 1500 a.C. Isso dá uma a cada 19 anos, mas não pense que funciona como um relógio. Em 2011, ela entrou em erupção 11 vezes em 3 semanas. O auge do olhem para mim. Curiosamente, as erupções do Etna não são totalmente ruins, se ignorarmos a lava. O solo vulcânico deixado é extremamente fértil. É como se a natureza desse uma cesta de presentes de desculpa por ter incendiado sua casa. É por isso que cerca de 20% da população da Sicília vive perto do Etna. Eles sabem onde é seguro, na maioria das vezes. Menos de 100 pessoas realmente vivem a menos de 5 quilômetros da cratera. Às vezes, Etna dispensa o drama amador. Em 1669, ela explodiu com tanta violência que a lava chegou até as muralhas da cidade de Catânia, a 40 quilômetros de distância. 5 semanas depois de começar, quando o Etna se agita, ele vai até o fim. Não basta chegar ao Estreito de Messina. Então, boas notícias. Engenheiros de pontes não precisarão projetar pensando em lava derretida. Mas notícias? Ainda fica perto de um dos vulcões mais ativos da Europa. O constante tremor aumenta o estresse tectônico. Em 2018, um terremoto de 4,9 atingiu o lado leste do Etna. 2 séculos antes, foi um de 6,2. Ela entrou em erupção 2 vezes em 2025. Uma explosão causou cancelamentos de voos no aeroporto de Catânia devido às nuvens de cinzas. Voar por cinzas vulcânicas já é ruim. Dirigir por elas? Boa sorte com esse pedido de indenização. Correntes agitadas, montanhas furiosas, nuvens de cinzas e terremotos constantes não só complicam, mas aumentam muito o custo de tudo. Uma ponte sobre o Estreito de Messina estaria sempre sob tensão. Sei bem como é isso. Nada de atalhos ou criatividade no orçamento. Ela precisa suportar flexão, cisalhamento e forças axiais ao mesmo tempo. Pressão de cima, de baixo, dos lados, basicamente de todas as direções, menos de uma que ajude. Normalmente, os pilares de uma ponte suspensa seguem uma regra simples: 1 polegada de diâmetro para cada pé de vão. Então, uma fundação de 20 pés significa aproximadamente um pilar de 20 polegadas matemática fácil, mas o Estreito de Messina não facilita, lembra? As correntes aqui agitam o fundo do mar, levando embora tudo que não for superdimensionado. É a natureza dizendo: tenta me enfrentar. E como o estreito é estreito, também existe o risco de navios ficarem um pouco íntimos demais com a estrutura. Ninguém quer repetir o que aconteceu em Baltimore em março de 2024. Um navio cargueiro transformou a ponte Francis Scott Key em um passeio turístico caro. Até a velocidade do vento precisa entrar no orçamento. Tudo aqui parece querer pôr seu diploma de engenharia à prova. Os ventos no Estreito de Messina costumam atingir cerca de 18 km por hora. Nada mal, mas engenheiros não podem se basear no que costuma acontecer. Há 20 anos, os picos recordes chegaram a 143 km por hora. Isso não é uma rajada. Seu mobiliário de varanda indo para outro estado, mas os engenheiros pensam grande. Eles estão projetando para 291 km por hora, 4 vezes mais forte, categoria 5. Se a sua ponte pode sobreviver a isso e a terremotos, não é mais engenharia civil, isso é intervenção divina. Tecnicamente, ventos tão fortes assim só aparecem uma vez a cada 2.000 anos, o que parece tranquilo até você lembrar da sorte da Itália. Eles se inspiram no design de jatos, tabuleiro em formato de asa com aberturas para a passagem do vento. Parte ponte, parte avião,
e totalmente confiante de que absolutamente nada vai dar errado. Bem, e quanto aos terremotos? Os prédios aqui são projetados para resistir a um terremoto que acontece a cada 500 anos, mas isso não é suficiente para a ponte. Não para algo tão caro, arriscado e politicamente controverso. Se ela cair, vai levar algumas carreiras junto. E ainda tem outro obstáculo. O Porto de Messina sozinho movimenta quase 8 milhões de toneladas de carga e 9,5 milhões de passageiros por ano. É menos um porto e mais uma esteira transportadora com vistas panorâmicas. Os navios de cruzeiro também adoram. Cerca de 340 mil passageiros passam por aqui anualmente, todos com protetor solar, sandálias e a capacidade de arruinar o dia de um engenheiro. Essas coisas são arranha-céus flutuantes. Algumas chegam a 60 metros acima da linha d'água. Então, qualquer ponte aqui precisa ter essa altura livre. A pista precisa ficar a pelo menos 62 metros de altura, mais outros 5 metros de margem de segurança. O que não é algo que você queira ouvir engenheiros dizendo sobre o que impede seu carro de cair no oceano. As fundações devem ser profundas. Os materiais terão que durar mais que a maioria dos governos italianos. As torres precisam ser rígidas para suportar o impacto. O restante da ponte deve flexionar e dispersar a força. Faz pensar, por que não comprar uma balsa? Mas isso é fácil de fazer. Palavras famosas antes do desastre. Não é como se a tecnologia não existisse. Os engenheiros já sabiam que isso podia ser feito desde o início dos anos 1900, uma ponte suspensa, talvez até um túnel. O desafio não era a ciência, era todo o resto. Então, nada demais. A Europa não estava exatamente tendo um século tranquilo, então a ideia ficou engavetada até 1953. Foi quando o primeiro projeto prático de ponte finalmente apareceu. Foi de David B. Steinman. Esse é o homem que construiu a ponte Mackinac em Michigan. Ele olhou para o estreito e pensou, isso parece viável. O plano dele previa fundações afundadas a 120 metros no fundo do mar, com um vão central de 1.500 metros. De ponta a ponta, a ponte teria mais de 3.000 metros de extensão, a mais longa do mundo. Bem, pelo menos até aparecer alguém com mais dinheiro e menos juízo, mas isso nunca aconteceu. A ponte teria exigido 12.000 trabalhadores, custaria centenas de bilhões de liras, que na época valiam como dinheiro de banco imobiliário, só que com impressão melhor. A Itália do pós-Segunda Guerra Mundial ainda estava se reconstruindo dos escombros de verdade. Pedir um megaprojeto como esse era ser otimista. Então vieram os anos 60, foi uma era dourada de otimismo e execução terrível. Em 1965, o governo propôs uma ponte, e se isso soa familiar, deveria mesmo. Eles gastaram cerca de 1 bilhão e 300 milhões de dólares em estudos de viabilidade. O resultado? Burocracia e dor de cabeça. Uma das ideias era uma ponte submersível ou uma sobre pontões flutuantes que poderia girar para deixar os navios passarem. Ousado, ridículo e, como era de se esperar, abandonado. Depois vieram os anos 70. Mais estudos de viabilidade, menos pontes. Acontece que, na verdade, a ponte real foi a papelada que fizemos ao longo do caminho. Mas, à medida que o século XX chegava ao fim, duas coisas importantes realmente aconteceram. Em 1981, o governo italiano criou a Companhia do Estreito de Messina. Sua única função, projetar e construir uma ponte. Não era uma sugestão, era uma lei. Nada mostra que falamos sério como mais papelada. Nos anos 90, pela primeira vez, estudos de viabilidade resultaram em algo viável. A companhia tinha um plano, um de verdade, concreto até. Mas isso é a Itália. Então, naturalmente, tudo ficou parado por uma década. Até que de repente não ficou mais. Por um breve momento, parecia mesmo que as coisas estavam andando rápido, o que, na Itália, geralmente é o momento em que alguém esquece de construir o gol. Em 2005, o governo de Silvio Berlusconi deu sinal verde. Um contrato de construção foi para a Saline Impregilo, agora chamada de forma épica de Webuild Company. Em 2006, a Impregilo e a Companhia do Estreito de Messina oficializaram o acordo. Não romanticamente, mas quase isso. A Saline Impregilo assumiu a liderança com uma participação de 45%. Juntaram-se a eles parceiros da Espanha, Japão, Dinamarca e Canadá. A construção deveria começar ainda naquele ano, e então parou. Não por causa de problemas de engenharia, nem por causa de terremotos ou ventos, mas por algo muito mais destrutivo,
Política. Mais uma vez, o desastre natural mais consistente da Itália. Berlusconi, apesar de todo o seu poder, começou a sofrer grandes golpes. Ele foi tirado do cargo pelo voto. 6 meses depois, o parlamento matou o projeto da ponte. Após décadas de estudos e bilhões gastos, eles ainda não estavam convencidos de que era viável. O que impressiona, já que a viabilidade era parte da descrição do trabalho. Oficialmente culparam o risco de terremotos. Extraoficialmente foi por outros motivos. O custo, a dívida, a economia, e aquele medo persistente de dar à máfia um novo negócio paralelo. Afinal, a corrupção na Itália não se aposenta, ela só muda de família. Para a 'Ndrangheta da Calábria, no final dos anos 2000, o crime organizado representava entre 7% e 9% do PIB da Itália. Isso não é um submundo do crime, isso é um modelo de negócios. Infelizmente para a ponte, o crime organizado na Itália não se espalha bem. É uma especialidade do Sul. Então, os parlamentares presumiram que pelo menos parte do dinheiro que circulava pela Sicília e Calábria acabaria nas mãos da máfia. Não era paranoia, era apenas a experiência falando. E falando alto. A cada década alguém propunha isso. Milhões foram gastos estudando isso e então, surpresa, algo acontecia e não havia ponte. No início dos anos 2000, a Itália já havia produzido mais relatórios de viabilidade do que construído pontes reais. Na época, poderiam ter feito uma ponte usando apenas os relatórios. Claro, o governo tentou manter as aparências. No começo, a ponte de Berlusconi parecia a prova de crise financeira. Em 2009, ele prometeu 1,3 bilhão de euros para ela. As obras até começaram, desviando uma ferrovia em Canatello. A ponte estaria pronta em 2016, ou pelo menos era o que ele dizia. Mas a realidade não acompanha o otimismo. E ela estava prestes a atingir a Itália e Berlusconi em cheio. A crise financeira virou um colapso da dívida na Europa. A Grécia foi a primeira, a Itália veio em seguida. Berlusconi, afundado em escândalos e contas erradas, renunciou em 2011. Seu sucessor, Mario Monti, encerrou o projeto em 2013. 2 meses depois, a Companhia do Estreito de Messina foi liquidada. Após décadas de promessas, a única coisa que realmente foi construída foi a decepção. E ficou assim por 10 anos. Existe um ditado italiano: eu faço isso quando a ponte sobre o Estreito de Messina estiver pronta. Faz sentido, né? Espera aí. Vamos falar da Companhia do Estreito de Messina de novo. 10 anos, isso é muito tempo para uma liquidação. A maioria das empresas é encerrada mais rápido. Houve outra rodada de caos político e aquela conversa de sempre de talvez a gente construa. Então, Giorgia Meloni assumiu o cargo em setembro de 2022 e, sinceramente, o governo dela tem sido surpreendentemente estável, pelo menos para os padrões italianos. Ela emitiu um decreto para reviver e remodelar o projeto. 2 meses depois, um novo comitê científico foi formado. E em junho, o status de liquidação da empresa foi oficialmente revogado. É como se os últimos 20 anos nunca tivessem acontecido. Em 2024, as pessoas esperavam que isso empacasse de novo. Não empacou. A Itália realmente levou adiante o que, sinceramente, parece algo fora do normal. A aprovação veio em 6 de agosto de 2025. A ponte vai ligar Torre Faro, na Sicília, com Villa San Giovanni, no continente. 2 níveis, 6 faixas, 2 vias férreas, uma em cada sentido, multitarefa disfarçada de ponte. Quando estiver pronta, ela vai suportar até 200 trens por dia e 140 mil veículos. O projeto deve injetar cerca de 3 bilhões de euros no PIB nacional, a maior parte no sul. A parte da Itália que o século XXI ainda não alcançou totalmente. Quão ruim é? Bem, veja os números. O norte da Itália tem 46% da população, ela representa 60% do PIB, 70% das pessoas em idade ativa lá têm emprego, no sul é 50%. Metade das pessoas, metade das oportunidades, e ainda esperando que a outra metade do país se lembre que eles existem. Vamos dar um zoom. Lombardia versus Calábria. Em 2023, o PIB per capita da Lombardia era 127% da média da UE. Isso sim é superar expectativas. E o da Calábria? 56%. A economia da Lombardia era mais de 12 vezes maior. Mesmo país, bolsos diferentes. A ponte não vai resolver isso, nem de perto, mas é um começo, um pequeno passo em um plano muito maior. E
no curto prazo, é um impulso muito necessário para o Sul. Entre 100 mil e 120 mil pessoas vão trabalhar nela de uma forma ou de outra. Isso é muita gente de capacete. Para acalmar os críticos, a WeBuild afirma que a maioria dos empregos é destinada aos locais, o que seria ótimo, desde que metade não esteja apenas cuidando da papelada. A WeBuild não vai fazer isso sozinha, porém. A corporação japonesa Ihai está envolvida. Uma escolha inteligente. Eles já construíram coisas que realmente ficam de pé. Uma delas é a ponte Akashi Kaikyo. Ela liga Kobe à ilha Awaji. Ela já foi a ponte suspensa mais longa do mundo, até a Turquia construir uma maior. Mas lembre-se, não importa o tamanho da ponte, e sim como você a utiliza. Ou algo assim. O verdadeiro motivo deles estarem aqui? Sobrevivência. O Japão está localizado no Anel de Fogo, onde acontecem 90% dos terremotos do mundo. Só Kobe treme 38 vezes por ano. A maioria são tremores pequenos, mas alguns não são. Um terremoto de magnitude 4 todo ano e um de magnitude 6 a cada 2 décadas. Se você quer uma ponte que dure, chame os caras que tratam terremotos como uma avaliação de desempenho. Em 17 de janeiro de 1995, aconteceu o grande terremoto de Hanshin, magnitude 6,9. 5 mil mortos, a maioria em Kobe. E a ponte continuou de pé. Ok, ela estava em construção na época, mas mal se abalou. Por quê? Porque os engenheiros sabiam exatamente o que estavam construindo e construíram para isso. Projeto antissísmico, tudo resistente a terremotos, mas sem Wi-Fi. Vamos lá, Japão, prioridades. Então sim, ter a IHI do Japão envolvida dá muita credibilidade. O argumento de que tudo vai desabar no primeiro terremoto enfraquece quando os japoneses aparecem com plantas e expressão séria. A ponte também vai resolver um problema mais literal, a conectividade. Atualmente, a única maneira de levar veículos pelo estreito é de balsa. Cerca de 10 milhões de pessoas usam essas balsas todos os anos. O horário? A cada 20 a 40 minutos, 366 vezes por ano. Isso mesmo, até em anos bissextos. A viagem leva 100 minutos só para atravessar alguns quilômetros de água por $60. E a ponte? 10 minutos direto. Isso é atravessar o estreito em tempo recorde. E os trens? Eles vão economizar cerca de 2 horas e meia. Isso de acordo com o ministro dos Transportes da Itália, Matteo Salvini, um fã de longa data da ponte. O que faz sentido. Ele é um político. Ele adora qualquer coisa que pareça progresso. Progresso de verdade? Nem tanto. Há outra vantagem nessa ponte. Roma está classificando os gastos como relacionados à defesa. Tentei fazer isso com este canal e a Receita Federal dos Estados Unidos. Não deu certo, mas para a Itália, isso ajuda a aumentar os gastos com defesa para 5% do PIB, o que deixaria a OTAN muito feliz. Mas a ponte tem muitos críticos, principalmente aqueles que sabem fazer contas. Vai custar cerca de 13,5 bilhões de euros aproximadamente, 15,5 bilhões de dólares. O dinheiro já está reservado, e a WeBuild, a IHI e o restante já estão engordando suas contas bancárias. A ponte 1915 Çanakkale da Turquia custou cerca de 2,5 bilhões de euros pelo menos, segundo Erdogan. Então, é bom desconfiar um pouco dessas informações. Mas a ponte da Itália ainda será um peso pesado financeiro. Por quê? Comprimento, complexidade e muita geografia inconveniente. E mais 6,75 bilhões de euros para as estradas e ferrovias de conexão. A ponte nem fica na rota principal entre Messina e Villa San Giovanni. Ela fica 8 quilômetros ao norte. Então, parabéns, Itália. Vocês não estão apenas construindo uma ponte, estão construindo os acessos até a ponte. E ainda existem outros gastos, do tipo que não tem nada a ver com concreto ou cabos. O dinheiro foi aprovado, mas isso não garante uma ponte nova. Qual o obstáculo agora? Pode escolher: burocracia, política, a Itália sendo a Itália. Manifestantes foram às ruas, alegando que a ponte era grande demais. A máfia via nisso chance de lucrar. O governo disse não, sem chance. Manter a máfia fora é prioridade máxima, o que parece ótimo até você lembrar que isso é a Itália. A máfia comparece mais em obras públicas do que os próprios engenheiros. E as 500 famílias que seriam desalojadas? Desapropriação. Sempre agrada a todos. Caro, demorado e com processos judiciais garantidos.
E então, outro obstáculo: os problemas não param. Impacto ambiental, alguém? Esse tipo de frase faz qualquer construtor suar frio. Lembra daquela ressurgência que mencionei antes? É um verdadeiro banquete para a vida marinha. Água fria, sobe, traz nutrientes e pronto, festa de peixes instantânea. O estreito está cheio deles, se alimentando da vegetação aquática. E com os peixes vêm os aproveitadores de sempre: focas, golfinhos, baleias. Há tubarões, inclusive os perigosos tubarões brancos. Eles estão criticamente ameaçados de extinção, como qualquer um que for imprudente e cruzar o caminho deles. A ponte meio que destrói o quintal deles. E alguém pensou nos pássaros? Os grupos ambientais pensaram. Eles já apresentaram uma queixa à União Europeia. Eles temem que a ponte prejudique as aves migratórias, e com razão. Aproximadamente 4,3 milhões de pássaros cruzam o Estreito de Messina anualmente. Entre 17% e 46% podem acabar colidindo com a ponte, o que parece ser um problema para eles. 300 espécies estão em risco: gaviões, águias, falcões e o ameaçado abutre egípcio. É uma lista VIP de coisas que você realmente não quer ver colidindo com a sua infraestrutura. A ponte ainda depende da aprovação do Tribunal de Contas da Itália antes de iniciar as obras. Além disso, ainda são esperados mais processos judiciais, porque isso é a Itália, e nada começa antes de estar enterrado em papelada. O governo está confiante de que vai superar os obstáculos ambientais. Se não, tenho certeza de que a máfia estaria disposta a ajudar. Para Roma, a recompensa vale a espera. Eles estão pensando no longo prazo. Navios cargueiros chegam a Sicília, descarregam suas mercadorias, que seguem para o norte em trens de alta velocidade para Itália e toda a Europa. A ponte seria o elo que falta. A peça-chave conectando a Sicília ao mercado da União Europeia pelo corredor Berlim-Palermo, de atrasos de balsas a sonhos de transporte de carga. Ou, sabe, até alguém perceber que metade da carga ainda está presa na alfândega. E tem mais: a Sicília é uma localização privilegiada. Gregos, cartagineses, romanos, árabes, normandos, todo mundo queria um pedaço. Sol, boa comida. E é a porta de entrada entre a Europa e a África. População da África? 1,4 bilhão agora, 2,5 bilhões até 2050. 40% do planeta até 2100. Isso é muita gente e muita demanda. A Europa vê uma oportunidade: construir conexões, movimentar mercadorias, ganhar dinheiro. A ponte se encaixa perfeitamente nisso. Já existe o túnel ferroviário de Gibraltar, ligando Espanha ao Marrocos, e a iniciativa global Gateway da União Europeia, de 150 bilhões de euros. Isso está construindo infraestrutura por toda a África, conectando o continente ao mundo. Existem projetos como o Corredor de Lobito, uma ferrovia de 1.100 milhas que atravessa Angola, Zâmbia e a República Democrática do Congo. A Itália está tentando sair na frente com a ponte do Estreito de Messina. O plano é transformar o sul da Itália no que ele sempre foi: um ponto de passagem bem pitoresco entre a Europa rica e uma África em ascensão. E se eles superarem o túnel da Espanha, isso é um bônus. Se a Europa gosta de algo, são disputas de infraestrutura. Quando a ponte do Estreito de Messina ficar pronta, e isso pode deixar de ser piada, talvez, está tudo alinhado. O Webuild e IHI estão confirmados, o dinheiro está garantido, e o momento, suspeitosamente político. As eleições acontecem em 2027, espera-se que a construção comece cedo e com sorte, antes de alguém cancelar o projeto. Obrigado por me acompanhar hoje. Espero que você tenha gostado do vídeo, e se quiser ver mais vídeos como este, por favor considere se inscrever e ativar as notificações, isso realmente faz diferença. Obrigado novamente e até a próxima no MapPack.